Olá, bom dia, 7 horas e 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2018. Para você, uma excelente manhã, um bom dia, uma semana com ótimas realizações. E um bom dia para você, produtor rural, para você, pecuarista, que nos acompanha aqui pelo canal do Boi. Confira agora os destaques da edição de hoje. Fechamento do boi gordo perde sustentação na última semana. Falaremos também sobre o setor avícola. Ovos. O menor custo de produção em 2017 favorece a comercialização de ovos em 2018. Também falaremos da Conab, que revisa números para a estimativa para a safra de milho 2017 e 2018. Também falaremos sobre startups que estão avançando no agronegócio. Você vai conhecer o eLaudo, um aplicativo que ajuda a elaborar laudos agrícolas. Muita informação na sua manhã a partir de agora, então fique conosco, você é nosso convidado para estar até às 8h30 da manhã aqui no Bom Dia Produtor. Bom dia para você, fique conosco. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. E como sempre, nós começamos falando sobre o preço da arroba do boi gordo, como que foi o fechamento na última semana para o mercado. E, segundo os consultores da Scott Consultoria, houve pressão de baixa na última sexta-feira. Mas vamos ter detalhes na análise feita pelo consultor da Scott Consultoria, o Alex Lopes. Alex, bom dia para você. Olá, hoje é 19 de janeiro de 2018, sexta-feira. Uma sexta-feira em que a gente vê o mercado em baixa, né? A gente via ao longo da semana travados os preços, os negócios travados, ao mesmo tempo que os compradores não tinham interesse em alongar as escalas de abate em função de uma demanda fraca. Ao mesmo tempo que isso acontecia, também não existia oferta abundante de gado, isso travava o mercado, travava os negócios e as referências, né? Mas à medida que a gente vai tendo um avanço aí no período de maior disponibilidade de capim, vai aparecendo mais gado, a demanda naturalmente não evolui nesse período. Janeiro já é um mês tipicamente ruim de consumo, segunda quinzena do mês pior ainda mais as vendas de carne. Então a tendência que se viu nessa sexta-feira e os reajustes nessa sexta-feira foram negativos, foram de queda de preço, de reajustes negativos para a arroba, né? Então fica claro que enquanto não houver uma recuperação de demanda, uma recuperação de consumo, o cenário observado nessa sexta-feira deve perdurar, né? O viés do mercado existente é um viés de baixo, é um mercado pressionado para baixo. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Daqui a pouquinho nós teremos os preços e as cotações para o mercado do boi gordo e também do boi magro nas principais praças de produção do país. Início de ano, é hora de você recordar o que se passou no ano anterior. E por isso o Bom Dia Produtor está fazendo para você uma retrospectiva com as melhores entrevistas, com as melhores reportagens que nós realizamos em 2017. Daqui a pouquinho, nós teremos para você uma entrevista com o diretor do IMEA de Mato Grosso, o Ney Latorraca. Ele vai falar para a gente sobre as perspectivas para o ano de 2018. Aliás, o nome dele é Daniel Latorraca. Agora nós temos as cotações de mercado, agora no Bom Dia Produtor.
7 horas e 24 minutos pelo horário brasileiro de verão. Daqui a pouquinho nós teremos para você as cotações de mercado e também uma entrevista muito importante com o diretor do IMEA de Mato Grosso. Mas, por enquanto, nós temos para você aqui informações com relação à previsão do tempo. Na última semana, na região centro-oeste, houveram chuvas de forma irregular, mas foram suficientes para melhorar as condições de solo. Temos mais informações para você direto da Somar Meteorologia. Quem traz para a gente as informações agora é a Juliana Rezende. Juliana, como fica a situação para a região centro-oeste? Bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Olha, isso mesmo, esse cenário otimista na região centro-oeste ainda deve persistir ao longo dos próximos períodos. O solo ainda segue com bastante umidade, como a gente pode ver no mapa, os 3 estados seguem com umidade superior a 70% a 80%. E nos próximos 5 dias teremos chuva retornando para a região centro-oeste, aos poucos ainda. Aqui nessas áreas mais claras, aqui do oeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul também, a chuva ainda ocorre com menor intensidade. Nas demais áreas, a chuva volta a ocorrer aos poucos, ganhando força agora ao longo desta semana. E volta a ter previsão de chuva mais forte no norte, no leste do Mato Grosso e grande parte também do estado de Goiás. Nos próximos 5 dias, essa chuva ainda vai seguir ganhando cada vez mais intensidade. A atuação de um corredor de umidade acaba sendo alimentado por instabilidades e por conta disso é que volta a ter previsão de chuva forte agora ao longo da próxima semana. Essas instabilidades ganham tanta intensidade aqui no norte do estado de Mato Grosso e também no norte do estado de Goiás, que tem previsão de chuva com acumulados que podem superar até 130 milímetros em apenas 5 dias. Então é uma chuva pesada, com riscos de temporais, transtornos também. Então essa chuva ainda segue mantendo o solo com bastante umidade, em alguns pontos até com excesso de umidade. Então grande parte da região ainda mantém o solo com bastante umidade agora ao longo das próximas semanas, garantindo bom crescimento para os pastos da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho nós teremos previsão para a região sul, também ainda sudeste e norte e nordeste. E agora o assunto é sobre as matérias e entrevistas que foram um destaque em 2017. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o superintendente do IMEA de Mato Grosso, ele que falou sobre os trabalhos da instituição e também as perspectivas para 2018. Você acompanha agora na retrospectiva do Bom Dia Produtor. Começo de ano 2018, é hora de acompanharmos os balanços e fechamentos de empresas e instituições ligadas ao agronegócio brasileiro. E o destaque de hoje é o IMEA. Desde 1998, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária realiza estudos e projetos socioeconômicos e ambientais lá no belo estado do Mato Grosso. E para fazer um balanço de como foi o ano de 2017, falamos agora por telefone com o superintendente do IMEA, Daniel Latorraca. Satisfação falar com você, Daniel, por aí. Como é o trabalho, então? Explique para o nosso público como foi o trabalho desenvolvido ao longo de 2017 aí para o IMEA, que é uma grande instituição que trabalha em prol do homem do campo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Elaine. 2017 para o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária termina com grandes resultados. A gente continuou aí gerando os nossos dados primários através dos contatos que a gente tem em todo o Mato Grosso, né? Então a gente encerra aí o ano com mais indicadores de oferta e demanda, safra, preços, comercialização e sem contar também nos boletins, né? Nos relatórios de mercados que semanalmente a gente atualiza em nosso site, e isso também subsidia, querendo ou não, produtores e outros agentes de mercado a tomarem as suas decisões acerca dos seus negócios. Esse ano de 2017 foi desafiador e eu acredito que quem se embasou, né, para tomar decisão em dados, informações e análises teve um melhor sucesso aí de quem não o fez, né? E o IMEA, a gente acredita que é uma grande ferramenta para os produtores e para outros também, como tradings, como abatedouros, para se informar aí como está acontecendo os mercados e para onde está indo os mercados também. Além dessa parte de mercado, né, que se resume em dados e análise, a gente também faz uma série de estudos.
né? Esse ano a gente está encerrando o 2017 com 56 estudos estratégicos, né? Onde a gente avalia, por exemplo, as políticas que vêm do Plano Agrícola e Pecuário, a gente avalia impactos que podem atrapalhar ou ajudar os agronegócios aqui de soja, milho, algodão e boi no estado. Também fizemos uma série de avaliação de investimentos e o destaque, esse ano a gente fez um grande projeto aqui em Mato Grosso, acompanhando uma tendência, inclusive, que existe, que foi o cluster de etanol de milho. Foi um grande relatório esse ano, mais de 300 páginas, onde a gente avalia esse investimento aqui em Mato Grosso de milho, né? Essas novas plantas que estão chegando para processar o milho e ajudar o mercado interno, assim, mato-grossense. Agora a gente quer saber o cenário para 2018, onde várias empresas ligadas ao agronegócio brasileiro já sinaliza que vai ser um ano muito melhor. Assim será para o IMEA? Bom, para 2018, a gente acabou inclusive de lançar um novo material, né, que se chama Guia do Investidor, que o IMEA está apostando muito, né, a sua parte técnica, tem uma equipe dedicada a fazer esse tipo de trabalho aqui agora. Então a gente criou agora no finalzinho de 2017 o que a gente chama do núcleo de observatório de investimentos, onde a gente vai monitorar todos os investimentos que já estão acontecendo aqui em Mato Grosso e também avaliar oportunidades que ainda existem nas mais diferentes regiões aqui do Mato Grosso. O grande diferencial do IMEA é essa análise e esses dados micro-regionais. Então a gente vai se utilizar desses dados micro-regionais, aliados a algumas informações, insights e dados de mercado, não só do Brasil, mas no mundo, né, para a gente fazer essa lista aí de oportunidades de investimentos e manter os possíveis investidores que estão chegando e as pessoas que já estão aqui nos seus negócios, na agropecuária, que querem expandir, que querem, enfim, mudar de negócio, ter uma ferramenta que diminua o risco nesse sentido, então, do novo de novos projetos que podem surgir e, querendo ou não, também aponta algumas oportunidades, né, para o Mato Grosso, que ainda tem muita oportunidade, né? A gente lembra que o Mato Grosso já é um grande líder na produção agropecuária, deve continuar crescendo nos próximos anos, em especial agricultura e pecuária, logística, né, infraestrutura e agroindústria, distribuição de insumo, ainda tem muita coisa para se fazer. Então o IMEA, aliado a essas informações de mercado, vai oferecer essa lista, vamos dizer assim, esse portfólio a partir de junho de investimentos. Então essa é uma grande novidade que a gente está trazendo para o mercado o ano que vem. A gente deve continuar também nos outros trabalhos de levantamento de dados primários, boletins, estudos estratégicos. E também devemos ter um novo canal de comunicação com todos, que é a plataforma digital do IMEA. Tá certo, ótimos prognósticos para este belo ano de 2018, que tenho certeza que é até a opinião de várias empresas, produtores, que vai ser muito melhor este ano de 2018. Conversamos com Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, lá do estado mato-grossense. Muito obrigada pela sua participação. 7h32 pelo horário brasileiro de verão. Vamos agora para as cotações de mercado. Na última sexta-feira, as cotações para a arroba do boi gordo apresentaram um recuo em valorização. Segundo as pesquisas feitas pela Scott Consultoria, várias praças apresentaram esse recuo na última sexta-feira. Vamos acompanhar como foi essa movimentação baixista para o mercado com as cotações em todo o país. Vamos ver aqui. Primeiramente, a gente começa com a região sudeste do país. Você pode acompanhar aqui que em Barretos fechou a R$ 146,00 e Araçatuba também R$ 146,00. Nessas duas praças tivemos queda de R$ 1,00. Em Belo Horizonte fechou a R$ 139,00 com queda de R$ 2,00. Na região do Triângulo Mineiro fechou a R$ 141,00. Na região sul de Minas Gerais, R$ 139,00. Já na região norte de Minas Gerais apresentou queda de R$ 2,00, fechou a R$ 139,00. Rio de Janeiro, R$ 140,00, que apresentou alta de R$ 1,00, e no Espírito Santo, R$ 137,00. Vamos agora para a região sul do país. Já na região sul do país, os preços andaram mais firmes na última sexta-feira e essas praças não apresentaram alteração de valor entre
quinta e sexta-feira. Na região nordeste do Paraná fechou a R$ 143, região oeste de Santa Catarina R$ 137, já na região oeste do Rio Grande do Sul fechou a R$ 4,90 o quilo vivo e Pelotas também a R$ 4,90. Vamos agora para a região centro-oeste do país. Centro-oeste do país você acompanha que em Goiânia fechou em queda de R$ 1,50, fechou a R$ 137. Na região sul de Goiás fechou a R$ 138, Campo Grande R$ 132, Dourados R$ 133,50, já em Três Lagoas fechou a R$ 131. E nós vamos agora para a região centro-oeste, parte 2, que é a região de Mato Grosso. Você acompanha que em Cuiabá fechou a R$ 133,50, região norte do estado R$ 129, região sudeste R$ 132,50 e na região sudoeste R$ 130. Também praças que não apresentaram alteração dos valores da arroba do boi gordo entre quinta e sexta-feira. Vamos agora para a região nordeste. Você acompanha aqui as cotações para a arroba do boi gordo em Alagoas, que fechou a R$ 153, região oeste da Bahia R$ 152, região sul da Bahia R$ 142 e na região oeste do Maranhão R$ 137. E para finalizar, nós vamos agora com as cotações para a região norte do Brasil. Você acompanha aqui que no Acre fechou a R$ 120, já em Redenção 130, Marabá 129, Paragominas apresentou queda de 50 centavos e fechou a R$ 134. Já na região sudeste de Rondônia também fechou a 50 centavos a menos, fechou a R$ 130. Já na região sul do Tocantins, R$ 130 e igualmente para a região norte do Tocantins, que fechou a R$ 130. Lembrando que na região norte do Tocantins teve queda de R$1 para o preço da arroba do boi gordo. Fechamento, segundo a agência Scott Consultoria, na última sexta-feira. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Daqui a pouquinho falaremos desse início de ano para a pecuária brasileira. Será que está sendo bom? Será que está sendo ruim? Vamos saber daqui a pouquinho com a análise do consultor e também zootecnista aqui do canal do Boi, João Pedro Couto Dias. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. Sete horas e 39 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã. Segunda-feira, início de semana, e nós estamos vivendo o primeiro mês do ano de 2018. Aliás, tem muita informação que vai chegar até você durante o ano inteirinho, mas as primeiras informações que envolvem a pecuária brasileira não são tão boas assim. Somente neste ano já houve projeto de lei para ter segunda sem carne, já tivemos também uma queda no preço da arroba do boi gordo e tivemos também a suspensão dos embarques às exportações dos animais vivos com origem do Porto de Santos. Para falar mais sobre o agronegócio, estou aqui recebendo João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio da rede SBA. Vamos falar sobre a situação da pecuária brasileira nesse início de ano de 2018. Estou aqui recebendo o João. João, muito bom dia para você. Bom dia. Boa semana. Boa semana. Ô João, essas informações que chegam para a gente de início de ano são rotineiras? Todo ano o preço da arroba do boi gordo chega a cair um pouquinho ou não? Olha, vamos por etapa. Primeira coisa, da porteira para dentro da fazenda tá bom. Está chovendo, o pasto está recuperando, o gado está com pelo liso, isso é bom. Da porteira para fora, é o Brasil de sempre. Ou seja, você teve um gasto muito grande da população brasileira em dezembro, veio o cartão de crédito agora em janeiro. Ah, lógico. E além disso, você também tem um monte de I que chegou, né? IPVA, IPTU e assim vai. O governo suga da sociedade muito dinheiro nesse período. O que acontece? Você tem um pouco menos de dinheiro para gastar, para comprar os alimentos, etc. Certo. É normal que haja uma certa retração em janeiro. O que está acontecendo nesse momento é que o preço também não está caindo, ele está estável. E a safra, normalmente na safra você tem um certo recuo de preço. Agora você tem animal pronto em cima de capim, regra geral em quase todo o Brasil. Você pega todo o centro-oeste, você tem Mato Grosso, Goiás, aqui no Mato Grosso do Sul, você tem uma oferta de gado, especialmente fêmeas, que você há um descarte de fêmeas, há um aumento de oferta de carne. Essa oferta está restrita, João? Está restrita essa oferta? Você não tem nenhum frigorífico com escala muito grande, não. Todos eles estão com escala curta.
Agora, um outro fator que está complicando um pouquinho é a questão das exportações. Nós, de janeiro, ou por questões, às vezes, de questão de logística, como é o caso de alguns países, da Rússia e outros, tranca as importações. Então, as nossas exportações no segundo semestre de 2017 chega a ficar na média de 5.100, 5.200 toneladas dias de carne in natura. Agora, nas primeiras 2 semanas de janeiro, veio para 4.100 quilos de carne in natura. O que aconteceu? A Rússia proibiu, está suspensa as exportações, de acordo com o Ministério, e a Rússia é o terceiro maior comprador, só perde para os chineses, para Hong Kong e para a China. Parece que agora está na reta final de refazer os acordos sanitários com a Rússia e, consequentemente, voltar a exportar para a Rússia. A Rússia precisa da carne nossa, também não é só nós que queremos vender para eles, eles precisam comprar. Eu acho que a Rússia resolve. Os Estados Unidos, nós começamos a exportar carne in natura, foi suspensa em função daquele problema de abscesso, etc. Também parece que já foi o USDA, o Departamento de Agricultura americano, também já equacionou. A preocupação hoje que tem é a posição de Hong Kong, que é o maior importador e quase que o único importador de miúdos do Brasil, que está colocando em xeque a dúvida sobre a fiscalização sanitária brasileira. Ele está exigindo que o governo cumpra algumas promessas, colocar mais veterinários, aumentar a eficiência. Não sei se entrou nesse detalhe, mas ele pensa que teria que ser punido aqueles fiscais corruptos, etc, etc. Hong Kong tem 230 frigoríficos habilitados para exportar suíno, frango, carne bovina. Eles queriam a proposta inicial dele reduzir para 80. Isso daria um impacto muito grande na exportação de carne. O Ministério está negociando com eles para reduzir, tirar alguns frigoríficos, mas não nesse nível, ou seja, 230 vir para 80. Então, esse é o cenário na exportação. Exportação é 20% do mercado. O mercado interno representa 80% da produção de carne brasileira. O mercado interno, a partir do mês que vem, diminui um pouquinho a pressão desses impostos no início de ano. Você já começa, depois das aulas do carnaval, já começam o período escolar, etc. Então, há uma recuperação. E o produtor também não está indo com muita sede para vender gado. Ou seja, se o preço não está de acordo com o que ele precisa para pagar, para manter o seu negócio, ele vende o indispensável. Ou seja, eu preciso de um caminhão de vaca para manter a minha fazenda pagando funcionário, isso e aquilo. Então, ele vende um caminhão de vaca. O mercado começa a melhorar, ele aumenta a oferta também. Ou seja, não há uma pressão de oferta. O mercado está se ajustando dessa maneira. Ô, João, vamos falar sobre uma notícia que saiu na última sexta-feira. É sobre o projeto de lei que foi aprovado no final do ano passado, o segundo a sem carne no estado de São Paulo. E já o governador Geraldo Alckmin, ele vetou esse projeto. Esse projeto causaria muitos estragos à pecuária brasileira? Olha, o Brasil passa por uma febre de projetos no Brasil inteiro. Os parlamentares brasileiros, em todos os níveis, seja no município, no estado ou na União, ele tem que se preocupar com coisas mais sérias. Esse deputado, se gastasse o tempo dele para verificar, para bater em cima daquelas classes que se beneficiaram do dinheiro público, ganham salários muito acima do teto constitucional, que tiram dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança, eles não se preocupam. Ou por falta de coragem, ou por falta de competência. Então, o que eles fazem? Pegam um tema qualquer que possa agradar algum possível público dele e joga para a torcida. E o pior é que o resto dos deputados entram nessa onda. Tanto o assunto sério que nós temos no Brasil, previdência, corporativismo, uma série de problemas que nós temos, e os parlamentares fazem de conta que não existe o problema e se preocupam com essas frescuras aí, como aconteceu com esse deputado. O que acontece? O governador sabe que o Estado ele não tem poder, ele não deve, que é um monstro que quer chegar na vida de cada cidadão, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro. Não, o Estado não tem que se preocupar com essas bobagens. O Brasil tem uma Constituição desde 88 que já sofreu dezenas, centenas de alterações na Constituição
O americano tem a Constituição de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, que não muda. Por quê? Porque eles têm os princípios pétreos, os princípios férreos. Esses são os princípios que o Estado pode fazer com o cidadão. Aqui no Brasil, não. Todo mundo quer inventar uma onda, quer fazer aquilo, tem que botar o brasileiro num brete. Ou seja, nós entramos no brete, só podemos fazer aquilo que o Estado quer que faça. Não é isso, não. O Estado é nosso peão. Nós não somos peões do Estado. Nós que sustentamos o Estado. Agora, besteira igual a essa, isso infelizmente vai acontecer. Você comentou também a respeito da questão de Santos. Nós estávamos exportando animais com todo cuidado, não sem problema nenhum. Aí um deputado qualquer começa a reclamar, suspende as exportações. Isso causa um problema, não é só questão monetária, é uma questão de imagem. Lá fora, ficam pensando que o Brasil é uma república de banana. Ou seja, qualquer maluco fala uma coisa, para o processo, cria dificuldade, interrompe, e você perde credibilidade, que é uma moeda muito importante no mundo atual. Perfeito, João. Muito obrigado pela participação. Boa semana para você. Obrigado, vocês também. Até mais. E agora o assunto é sobre o composto Montana, que é uma raça que une 8 tipos de raça em sua composição. Para falar mais sobre essa raça que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de leilões, o Adriano Dival conversou com um dos maiores criadores da raça, José Bento Ferraz, que traz para a gente informações sobre o composto Montana. Veja. Dentro da pecuária de corte brasileira, a palavra de ordem é verticalizar a produção, ou seja, animais precoces com alta produtividade. Num macroambiente, onde nós perseguimos passo a passo a agricultura, a pecuária precisa ser tão rentável quanto a agricultura. Por isso eu converso agora com o Dr. José Bento Ferraz. Nós vamos falar especificamente da raça Montana. Essa raça que vem trazendo um incremento e um ganho para a pecuária de corte. Mas primeiro, doutor José Bento, o que é o Montana? Antes de falar o que é o Montana, você abriu muito bem essa conversa, dizendo que a pecuária tem que perseguir rentabilidade para tentar competir um pouquinho com a agricultura. A pecuária tem uma característica muito importante, ela é menos rentável que a agricultura, embora possa ser tão rentável quanto, mas o risco da pecuária é muito menor. Bom, o que remunera o pecuarista? Quem remunera o pecuarista é peso, precocidade de acabamento, ou seja, o animal tem que chegar no peso certo mais cedo, e cobertura de gordura. Bom, se isso é verdade, que é isso que paga a conta, o resto não paga a conta. Se isso é verdade, nós precisamos procurar um animal que seja sexualmente precoce, que cresça bastante, que dê um peso adequado, e olha que os frigoríficos estão mudando a faixa de peso para 20, 21, 22, 23 arrobas, e esse animal tem que chegar nesse peso o mais rápido possível para fazer o capital girar. Muito bem, baseado nisso, bom, além disso, o animal tem que ser adaptável ao nosso clima tropical, às nossas gramíneas tropicais, tem que aguentar carrapato, tem que aguentar temperatura alta e ter vida longa, ou seja, não adianta eu pegar um animal taurino e jogar no norte do MT ou aqui do MS, que ele vai reproduzir um ano, no ano seguinte ele vai cair, no terceiro ano ele não reproduz mais. Bom, baseado nisso, em 1994 nós começamos um programa junto com o pessoal dos Estados Unidos chamado Montana Tropical, um composto tropical. O que é um composto? Composto é uma técnica, uma tecnologia aplicada a fazer cruzamentos de raças bastante diferentes umas das outras, visando manter a heterose, que é aquele negócio do tal do vigor híbrido, ao longo da vida. Ou seja, o composto está sempre mantendo a heterose, ao contrário dos cruzamentos normais. Cruzamento normal, você faz o cruzamento hoje e amanhã você volta numa das raças e você começou a perder a heterose. Esse é o primeiro conceito. O segundo é que, ao usar raças muito diferentes, você complementa as falhas, ou seja, você pega uma vaca Nelore, coloca um touro Angus, a vaca F1 Angus Nelore é uma baita de uma vaca precoce, sexualmente precoce de acabamento, excelente vaca. Então o Montana usa esses conceitos que foram desenvolvidos, primeiro lá atrás, na década de 40, com milho, depois com galinha de postura, depois com frango de corte, depois com suíno, que é o conceito de correr atrás da heterose sempre. É um animal de carcaça
espetacular, crescimento muito rápido, cobertura de gordura adequada e precocidade sexual. Então, se a gente voltar naquele começo da conversa, quem é que paga a conta? Reprodução, crescimento, cobertura de gordura, o Montana busca isso desde então. E o Montana tem uma característica diferente das raças, qualquer raça. O Montana não tem a paixão e a tradição do pecuarista. O pecuarista é um bicho apaixonado. É verdade. Ele gosta daquela raça, aquela raça existe, o resto não existe. Entendi. O Brasil tem experiências traumáticas com cruzamento. Há cerca de 20 anos atrás, os frigoríficos chegaram a definir que não compravam mais animal que não fosse branco. Tal a qualidade ruim dos animais cruzados. Por quê? Porque os cruzamentos passaram a ser feitos com as piores vacas do rebanho e acasaladas com qualquer touro de outra raça. E muita porcaria foi utilizada. Quando você cruza fundo com fundo, vai dar fundo. Pronto, essa regra é muito simples. E empresário não pensa assim, né? Um padeiro não compra a farinha mais vagabunda porque ela é mais barata, porque ele sabe que o pão vai ficar pior. Uhum. Nós compramos. O pecuarista não pensa na qualidade da máquina que ele está comprando. Isso é muito ruim. Agora, cruzamento feito de maneira adequada, com a nata das vacas, com touros muito bem escolhidos, o resultado... Ah, sim, isso é importante. Tem que ter comida, né? Pecuária sem comida não existe. O Montana busca exatamente isso, continuar cruzamento de tal forma que você mantenha o maior nível de heterose possível, maior complementaridade das raças, sem perder a adaptabilidade. Esse é o segredo do Montana. O que você usa em cima de uma vaca F1 que você tem? Usa Montana. E em cima da bezerra que ficou? Põe Montana. E depois, então eu vou virar um criador de Montana? Não, você vai virar um criador de dinheiro, de mais rentabilidade na sua propriedade. Voltando no que o senhor falou sobre a galinha, mencionou o porco, é isso. Muitos dos que vão assistir essa nossa conversa já foram ou são criadores de frango, ou de galinha de postura, ou de suíno, ou plantador de milho. Provavelmente quase todos serão plantadores de alguma coisa também. Você compra semente para plantar seu milho ou você usa a semente do ano passado? Você segura as melhores galinhas que nasceram dos pintinhos para ser suas matrizes ou você compra pinto de um dia e até logo? Ou seja, o mundo mudou. Se o mundo mudou, nós temos que acompanhar. O Montana não vende belezura, o Montana vende animais que vão produzir algo, no mínimo, aquilo que você comprou. Doutor José Bento, muito obrigado por esse bate-papo, por essas informações. E aquele recado para o empresário rural, não vamos mais falar com o pecuarista, é empresário rural para aquele que acredita no resultado, que faz o investimento e que quer o resultado, com garantia de resultado. Vamos nos concentrar naquilo que paga a conta. Não adianta a gente ficar projetando características que podem vir a ser importantes daqui a muitos anos, porque o brasileiro é um povo, infelizmente, pobre, embora o país seja rico, um povo que está muito longe de mercados sofisticados. Existem nichos de mercado, sim, mas vamos nos concentrar naquilo que paga a conta. O Montana é uma das primeiras raças a usar maciçamente a avaliação de ultrassom para tentar ver uma carcaça melhor e já tomou a decisão na última reunião que houve agora no Paraguai que vai entrar pesadamente nos estudos de eficiência alimentar, de tal forma que a gente consiga vender touros que produzirão bezerros que, ao invés de você colocar 8 bezerros dentro de uma mesma área, você põe 10 e você tem a mesma produtividade. Então é uma raça moderna, uma raça cientificamente montada, planejada, e uma raça que tem resultados espetaculares. Basta você conhecer criadores de Montana que estejam perto de você, que você vai ficar espantado com a qualidade e homogeneidade dos animais. Então o Montana tem que ser conhecido, tem que ser divulgado. Esse ano parece que nós vamos ter um leilão presencial de Montana aqui em Campo Grande. E é isso, a raça precisa ser conhecida. Quem compra, volta e compra de novo. Quem não conhece, fica com medo, mas não precisa ter medo. Né? Medo nós precisamos ter daqueles animais que nós compramos e que não vão transmitir nada para a gente. Lucratividade, rentabilidade é o nosso negócio.
2017 foi um ano de grandes avanços e também de grandes marcos para a pecuária brasileira. A repórter Rosa Cabral conversou com o vice-presidente da ANCP, Carlos Viacaba, que falou sobre os avanços que aconteceram no ano passado. Assista a entrevista. Viemos a Paulínia, estado de São Paulo, para conversar com o vice-presidente da ANCP, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Isso mesmo. E obrigada por nos receber aqui, prosear um pouquinho sobre a produção nacional. Muito obrigado, Rosa. É muito bom ter você aqui, o Canal do Boi, mais uma vez com a gente, e ajudando a explicar, né, o que é o melhoramento genético, por que o melhoramento genético, essa grande incógnita aí que está no ar, que aliás hoje já não está mais, né? Hoje já está assimilado pela pecuarista do Brasil inteiro a importância do melhoramento genético. Tá certo. Bom, e como que está, no caso, o direcionamento da ANCP, seu Viacaba, para os programas de avaliação genética do zebu? Aí nós estamos falando de Nelore, Guzerá, Brahma, Tabapuã. A ANCP, ela presta esse trabalho de avaliação para 4 raças e também para outros países. Tanto no Paraguai como na Bolívia, nós temos uma participação efetiva, inclusive da ANCP, ajudando esses outros países também. E a ANCP está aberta a receber outros grupos de criatórios para fazer a sua avaliação. Como já tem alguém já começando, com umas novidades, que o nosso trabalho da ANCP é melhoramento genético, né? Dedicado especialmente ao zebu. Começou com o Nelore, era o PMGRZ, Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore, foi o primeiro, depois foi estendido para outros. É uma equipe altamente competente, o professor Raizildo hoje comanda, já está lá praticamente desde a fundação, e um grupo de fazendas que estão lá desde a fundação, que nossa Fazenda São José é a fazenda número 7. Que privilégio, né? Bom, o programa que já tem o quê? 30 anos de seleção? Faz 30 anos o ano que vem, então são 29 anos hoje, 30 anos agora, daqui a pouco. Seu Viacaba, quanto que o Nelore ainda pode crescer, por exemplo, no melhoramento genético e, consequentemente, aí na produtividade da carne? Esse é um processo que não tem fim, né? Você pode ir melhorando sempre, tem que melhorar sempre, né? E o melhoramento genético, ele sofreu um processo muito forte de progresso recentemente com esse avanço da informática. Então, nós entramos firmes hoje na análise do DNA, né? Que é o genoma. Isso está avançando muito rápido, né, com a NCP, aí agora com o Clarified, que é o nosso companheiro, fazendo a linkagem, ligar o que você vê no fenótipo, o que você vê no animal, nos dados dos animais, no peso, são fenótipos, com o genótipo. Então você vai lá na genética, nos genes, e você consegue identificar marcadores para aquelas características. Isso é um avanço e dá um progresso violento, né? Você, por exemplo, até hoje, para você ter uma acurácia, porque a acurácia que é o grau de segurança de uma informação. Para você ter uma informação de alta confiabilidade, você precisa esperar o touro ter 100, 200, 1000 filhos. Um animal com 1 ano de idade, você já tem acurácia de 60%, 70% de confiança. Então isso permite um avanço muito mais rápido do progresso genético. Acabou o negócio do touro famoso, o touro de 20 anos, o touro de 15 anos, que é uma tradição, isso acabou. Um touro agora vai durar 3 anos, 4 anos, acabou, já tem o substituto, com informações de confiança. Você tem que estar melhorando cada ano melhor, e buscando o que você precisa, né? Você está procurando hoje fertilidade, precocidade, né? Está procurando qualidade da carne, marmoreio, enfim, maciez, eficiência alimentar. Animais com RG e animais com SAPE, como que o senhor enxerga o futuro da pecuária de corte?
Haverá espaço aí para os dois segmentos? Olha, eu acho que cada vez mais, cada dia mais, o mercado demanda animais avaliados. Então, o SEIP é uma fonte de formação, de melhoramento genético, de avaliação genética, onde é um programa do Ministério da Agricultura que reconhece, dentro de cada programa de melhoramento, 20% dos animais melhores, superiores. Em alguns programas mais antigos, isso chega até 30%, né? Porque depende da estabilidade do programa, da tradição daquele programa. Mas de 20% a 30% dos melhores animais. Isso ele está dizendo. Isso aqui, por esse programa aqui, ou qualquer que seja o programa, são 10 programas hoje que tem o SEIP do Ministério da Agricultura. Esses programas, cada um deles, dentro do seu programa, identifica os animais superiores. Então, esse é o que o mercado quer. O RGN é importante? Não, não é importante. É importante para a informação genealógica, é importante. E é sem dúvida, eu já volto a dizer, o melhoramento depende da informação da genealogia. Mas o mais demandado hoje é exatamente o SEIP, é exatamente a avaliação genética. Pode não ter SEIP, eu posso, por exemplo, dentro do meu rebanho, eu tenho um animal que não está entre os 20% melhores do SEIP, está entre os 30%. É um animal que eu tenho avaliação, eu sei que ele está entre os 30% melhores, ele é DECA 3, é um excelente animal. Eu posso vendê-lo também, só que ele não está classificado com SEIP, porque não está entre os 20%. Mas eu tenho avaliação, e ele pode ser, para muitos rebanhos, importante, pode ter algumas DEPs importantes, por exemplo, uma habilidade maternal. Às vezes um animal tem excelente habilidade maternal pela DEP, mas ele não é o top para outras coisas, então ele não tem o SEIP. Mas não perde o seu valor. Para um rebanho que precisa melhorar o leite, ele tem que usar aquela DEP, usa aquilo. Então, para isso tem umas várias DEPs. Você pode escolher com uma régua de DEPs aquelas mais importantes para o seu rebanho naquele momento. Uma coisa importante, por exemplo, hoje em dia, peso ao nascer. Já vi várias reportagens recentemente de problemas que o Nelore está começando a ter, com bezerros nascendo muito pesados e com problemas de parto, distóxico, porque o bezerro é muito grande, acaba que morre no parto. Isso foi muito comum nas raças europeias, nas raças britânicas, e foi motivo de preocupação dos programas de melhoramento. Hoje, aqui no Brasil, nós começamos a pensar nisso. Então, às vezes você olha, eu estou com um problema lá, está morrendo muito bezerro no parto, bezerro muito grandes. Então você tem aqui a DEP para peso ao nascer. Então eu vou escolher um animal que eu sei que o bezerro vai nascer leve. Isso vai prejudicar o bezerro? Não vai. É uma vantagem daquele touro, é o bezerro nascer com peso leve e depois cresce e se desenvolve como os outros. O senhor esteve vice-presidente da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, mas assim, uma passagem bem rápida, né? O que aconteceu? O senhor não recebeu algum apoio que desejava ou implementar algum projeto? Por quê? Olha, eu acho que minhas ideias foram prematuras, sabe? Para a ABCZ. Né? O mercado já está aí tocando isso aí há muito tempo e a ABCZ ainda está resistindo a mudanças. E eu quis propus mudanças para aumentar o registro, para melhorar, avançar com o melhoramento genético, para ter outra abertura, sabe, incorporar toda a pecuária brasileira dentro da ABCZ. Encontrei lá um sistema onde os registros, que a fonte de receita principal da ABCZ, o registro caindo, o melhoramento genético adormecido. Então eu procurei reforçar essas questões. Um programa que aumentasse o número de registros, um programa que trouxesse à tona o maior debate sobre o melhoramento genético, que trouxesse uma expogenética mais técnica, mais científica, com o mundo inteiro participando, coisas desses avanços
E, como eu disse na época, foram ideias prematuras, ou um pouco fora de hora, tinha que ser esperar mais um pouco. E eu estou meio velhinho, não aguento esperar muito, sabe? Tem que andar logo as coisas, né? Então eu achei que estava um pouco fora de época e que era melhor eu me afastar, já que não encontrava naquele momento um eco, uma resposta para aquelas ansiedades que a gente tem, né? Eu acho que, de qualquer maneira, existe ali uma diretoria muito bem competente, comandada pelo Arnaldinho, que é meu amigo, foi o homem que me ajudou na seleção no começo. E acho que isso que eu deixei lá é uma semente. E uma semente que vai agora provocar alguma discussão, algum debate, e vai acabar trazendo algum efeito, né? Mais para frente um pouquinho, né? Demora um pouquinho, mas chega lá. Obrigada por nos receber. Obrigado, Rosa. Foi um prazer estar com você aqui. O Zaidan, um abração para você aí no canal do Boi aí, permanente e firme. Tá certo. Bom, e assim eu encerro essa prosa com Carlos Viacava, aqui de Paulínia, estado de São Paulo. Rosa Cabral, para o SBA. 8h08 pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouco para falar sobre os melhores eventos, melhores leilões do país. E também daqui a pouquinho nós teremos informações com relação ao mercado da pecuária leiteira. E é bom lembrar que hoje, às 8h30 da noite, acontece um leilão muito importante com transmissão aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual de corte da Aroeira Leilões, que acontece às 8h30 da noite hoje. Você não pode perder. É o leilão de corte da Aroeira Leilões. Ofertas para animais, para cria, recria e engorda. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã de segunda-feira. Fique por aqui. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira. Para você, uma excelente semana, um excelente dia. Agora são 8h11 pelo horário brasileiro de verão. E agora é hora de falar sobre planejamento. É bom que você, pecuarista, você, investidor e você, produtor rural, você faça um planejamento para a sua propriedade, para a sua fazenda. E sobre planejamento, quem conversou com a gente foi o Jair Lorandi, ele que é consultor da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. Ele participou do quadro Gestor e Você e nós vamos recordar essa entrevista agora no Bom Dia Produtor. E por aqui a gente tem informação importante para você, dono aí de empresa rural, propriedade rural. Você tem dúvidas em relação à gestão da sua propriedade, da sua empresa rural? Pois chegou a hora do Gestor e Você. E no quadro Gestor e Você de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre planejamento e seguros, com o gestor da GER, Jair Lorandi. Muito bom dia, Jair. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente está numa época muito propícia já para falar de planejamento, porque 2018 está muito pertinho, então já está passando da hora de fazer o planejamento para o próximo ano. Vamos falar sobre isso, então? Vamos lá, Elaine. E olha, como fazer um planejamento financeiro e pessoal a longo prazo e que seja bastante eficiente? Você que está nos acompanhando, falta pouco mais de um mês já para 2018, passou voando esse ano, né, Jair? Voando, Elaine, exatamente. E quando a gente fala em planejamento, o que preciso nesse momento ter em mente? Então, Elaine, o planejamento de vida, ele deve partir de uma análise sincera, entendeu? E que esteja alinhada com a sua meta de vida, entendeu? Com o seu plano de vida. É a lógica utilizada pelas empresas, entendeu? Então, as empresas, elas avaliam as suas forças e as suas fraquezas para se estruturarem para o futuro. Então, a pessoa física precisa fazer isso. Precisa também. Na verdade, Elaine, os CNPJs é uma junção de CPFs que se transformam em CNPJ. Hoje, o produtor rural só tem o CPF. Certo. Mas é uma empresa rural. Exato, tem que pensar assim. Exatamente. Uma empresa rural. Então, esses CPFs, Elaine, eles precisam ser protagonistas de suas vidas, de suas histórias, e gerarem valor para as suas vidas, para as empresas que eles trabalham, para as empresas que eles gerenciam, para as empresas que eles possuem, entendeu? Então, a diferença é que o planejamento pessoal,
ele precisa ser avaliado mais constantemente. Entendeu? Então, e significa o quê, Jair, em linhas gerais, para o pessoal de casa, constantemente? E o que significa isso? Então, mostra pra gente esse cenário que, olha, planejamento faz toda a diferença. E eu te confesso que eu sou uma pessoa que eu não sou muito planejada financeiramente. Então, esse planejamento, por exemplo, as empresas, elas tratam visões assim mais amplas. A pessoa física, ela pode tratar isso de uma visão mais ampla, mais a longo prazo, mas todo mês ou constantemente olhar como que está indo, o que está acontecendo, de que jeito que se pode mudar ou se não pode mudar. A pessoa que tem uma vida que recebe um salário, entendeu? Ele precisa separar as receitas e as despesas. Tem uma segunda tela. Vamos dar uma olhadinha? Tem uma tela, vamos dar uma olhadinha. Se não for essa, a gente pede para trocar. É isso. Porque é interessante a gente poder olhar e visualizar melhor. O que significa isso aqui? Vamos fazer um planejamento financeiro pessoal e de longo prazo. Então, você tem que monitorar os seus gastos. Então, a primeira coisa de um planejamento pessoal, você separa as suas receitas e as suas despesas. Receita... Tem que separar, né, Tem que Jair? separar. Pessoal de casa, tem que separar, não tem jeito. E aí, você começa a trabalhar as suas despesas. Você começa a monitorar os seus gastos. Dentro dessa monitoração, você tem as despesas fixas e as despesas variáveis. Despesas fixas é aquilo que acontece todo mês. Aluguel, água, luz, telefone, isso. Combustível, seguro do carro, tal. E as despesas variáveis é o consumo. Entendeu? Então, quando existe um equilíbrio das receitas com as despesas, vai a coisa maravilhosa. Quando as despesas começam a superar as receitas, você está entrando no vermelho e aí você pode levar um tempo. É uma bola de neve, né, Exatamente. Jair? Você pode levar um tempo aí de 6 meses a 2 anos para conseguir se recuperar nisso. Entendeu? Então, criar metas de longo prazo. Por quê, Elaine? Pô, mas eu vou criar meta para meu 2018. Tudo bem. Você pode ter metas para 2018, metas para 2019, 2020, 2030. E assim vai. E aí, com essas metas, você vai fazendo investimentos, entendeu? Para atingir essas metas de longo prazo. Eu quero comprar uma casa. Então, você tem que fazer uma avaliação das suas metas de acordo com o teu nível. De acordo com a tua e já vai se programando. Necessidade. Exatamente. Então, você fez uma meta para daqui 5 anos comprar uma casa, você começa a fazer investimentos nesse período com essa destinação. E o que eu vejo que acontece muito, já só até interrompendo brevemente, é que as pessoas gastam mais do que recebem. As pessoas se preocupam em pagar contas, na verdade. Então, eu tenho essa conta para pagar. Lógico, conta foi feita para ser paga. Para ser paga. Primeira coisa para você começar a fazer investimentos, diminuir as suas contas, diminuir as suas despesas, que são as despesas variáveis. As despesas fixas, você consegue arrumar um aluguel mais barato. Exato. Você consegue renegociar uma situação, uma escola, às vezes, um desconto. É verdade. Entendeu? Você consegue isso. As tuas despesas variáveis é que você tem que tomar cuidado. Eu tomo um cafezinho todo dia depois do almoço. É o cafezinho que vai pagar a conta? Faz a conta. É verdade, no final... Faz a conta, depois você me diz, Elaine, quanto que foi o cafezinho depois do final do almoço? Esse cafezinho, às vezes, é um investimento de longo prazo, que você pode fazer uma viagem, que você pode fazer um MBA, que você pode melhorar... Fazer um investimento em si mesmo, né? Para melhorar a tua receita. Entendi. E para finalizar, que a gente já está acabando o tempo aqui, meu produtor já me assoprou aqui. E no caso do planejamento pessoal, tem alguma diferença? Tem que dividir, né, Jair? Não tem jeito, porque senão acaba realmente prejudicando o resultado da empresa. A gente tem mais uma tela, vamos dar uma olhada? Então, avaliação de seguros. Às vezes a pessoa não dá importância para esse seguro. É verdade. Fazer ou não fazer, Jair? Seguro é a base do planejamento familiar. Elaine, se você tem que ter um seguro de vida, um seguro do teu automóvel, um seguro saúde. Você tendo essa base, é que nem construir uma casa. Você começa a construir uma casa pelo alicerce. O alicerce tem que ser forte para ele sustentar essa casa. O seguro é a mesma coisa. Você começa o teu planejamento com o seguro. Se acontecer alguma coisa,
você mantém o teu patrimônio, você mantém a tua vida, às vezes, ou você mantém a tua família em cima de um seguro de vida. Ninguém gosta de falar de seguro de vida. Ninguém quer É até constrangedor. É verdade. Mas tem uma coisa, nessa vida, Elaine, temos duas certezas. Pagar impostos e partir dessa para outra. É verdade. Isso entendeu? a gente não Os pode. impostos a gente não pode, não tem o que fazer. Mas essa segunda parte é muito importante porque você vai transferir uma benesse para a tua família, para os teus bens, você vai garantir que essas pessoas sigam para frente. Jair Lorange, vamos deixar a última palavra ao pessoal de casa, 2018 começando daqui a pouco mais de um mês, então é hora de fazer planejamento, pensar em seguro já para todo o ano de 2018. Vamos deixar uma palavra então para o produtor, a produtora que está aqui sintonizado, Jair. Muito bem. Os seguros, eles são muito importantes na vida de uma pessoa. A previdência é um planejamento também a longo prazo. Então, você pode fazer uma previdência privada aliado com um seguro. Essa previdência, ela pode te gerar situações de pagar a escola, de pagar a faculdade, de fazer um investimento mais para frente. Os próprios seguros, Elaine, você faz avaliações constantes. Hoje, eu tenho filhos com 2 anos. Eles precisam de mim. Eles precisam se alimentar. Então, eu sou a parte mais importante nisso. A partir do momento que eles já têm a faculdade deles, já têm a receita deles, você modifica esse seguro e transforma ele numa previdência privada. Tá certo. Nós conversamos com o Jair Lorange, ele que é da Gestão Estratégica Rural, que toda segunda-feira presta aqui esclarecimento para você, pecuarista, produtor rural, produtora que está aqui, precisa pensar em planejamento, precisa ver também o diferencial do seguro, então, que faz toda a diferença. Muito obrigada, viu, Jair, pelas informações. E agora o assunto é sobre pecuária leiteira. A Cemex do Brasil levou para fazer uma visita a propriedades no Canadá vários produtores brasileiros. Esse tour, com relação a visitas a propriedades de produção leiteira, aconteceu em 11 cidades, aliás, em 11 propriedades. As cidades que foram destacadas foram Ontário e também em Quebec, no Canadá. E o Canal do Boi acompanhou esse tour. Você acompanha agora a reportagem do jornalista Jorge Zaidan. Acompanhe. Se técnicos especializados na raça holandesa publicarem a relação das fazendas de destaque nas principais exposições da raça no Canadá e nos Estados Unidos, a presença da Jacobs estará garantida na publicação. Localizada na província de Quebec, no Canadá, a Jacobs se destaca na preparação de seus animais para as grandes feiras internacionais. Entre as premiações está um tricampeonato de selecionador master e 5 vezes premiações na Royal Winter Fair, a maior do Canadá e segunda maior do mundo do holandês. Quem visita a propriedade da família Jacob fica impressionado com a concentração de vacas superiores em uma mesma instalação. Fazenda já famosa pela quantidade de prêmios, a qualidade de seu gado, um gado que se tornou famoso, vamos dizer aí, na última década, pela quantidade de vitórias alcançadas tanto na exposição de Madison como na exposição da Royal Winter Fair. Representante da terceira geração, Ian Jacob explica que o foco nas exposições é resultado da paixão por vacas. Os avós que desembarcaram no Canadá vindos da Holanda em 1955 começaram a participar de feiras na década de 1990 e não pararam mais. Ian conta que ele e o pai aprenderam a também gostar de vacas e da genética dos animais. Nosso foco principal são bons úberes, pés e patas. Quando se tem esses 3 itens, pode-se ir a qualquer lugar com seus animais. Os touros mais usados são Impression e Unix, porque, segundo Ian, transmitem às crias as características que a Jacobs considera mais importantes na conformação do rebanho e na produção leiteira. A receita da fazenda se divide assim: 50% vem da venda de leite e os outros 50% da venda de vacas.
A reposição de animais faz com que as instalações da Jacobs tenham abundância de animais jovens e da mesma qualidade do rebanho comercializado. Ian revela que planejam aumentar o número de vacas já pensando no futuro dos 3 filhos. Outro projeto da fazenda é introduzir o sistema de freestall, no lugar do atual, o tie stall, em que as vacas ficam contidas o tempo todo. O trato do gado é rigorosamente preparado. A comida é servida o tempo todo com o suporte de um distribuidor. Nós não poderíamos sair da fazenda sem deixar de ouvir um grande conhecedor do gado leiteiro. Assim, pedimos ao Luiz Felipe, gerente técnico de leite importado da Cemex e um dos coordenadores da visita dos brasileiros, que apontasse características das vacas da Jacobs que todo produtor de leite gostaria de ter em casa. Vale a pena ouvir o comentário dele. Essa primeira vaca é uma vaca filha de Sid, em cima de uma vaca muito famosa, uma filha de Golden, que foi grande campeã em Madison, uma vaca classificada excelente, 95 pontos, a mãe dessa vaca. Grande campeã em Madison, campeã suprema de Madison, é uma vaca de segunda cria, aí, pontuada 87 pontos. Nós podemos ver toda a correção de sistema mamário, comum ao Sid, às filhas de Sid, uma vaca muito aberta em suas costelas, mostrando muita força leiteira. Segundo animal, uma filha de Golden, com tudo aquilo que o Golden sempre mostrou. Muita qualidade leiteira, tremenda textura nesse sistema mamário, mostrando aí pernas muito corretas, um bom arqueamento de costelas, uma vaca classificada excelente, mostrando muita qualidade leiteira, muita pele extremamente fina, muita textura nesse sistema mamário. Outra filha de Golden, pontuada excelente, 93 pontos. Mostrando aí mais uma vez muito arqueamento em suas costelas, muita qualidade nesse sistema mamário, correção de pernas e patas. A vaca, mais uma vez, nós estamos num rebanho de famílias muito proeminentes. Seguindo aqui nós temos outra filha de Golden, uma vaca muito premiada quando ainda jovem, a vaca aí de seu segundo parto, classificada muito boa, também mostrando a marca registrada do Golden nesse rebanho. Na sequência, mais uma filha de Sid, com tudo aquilo que nós acostumamos ver nas filhas de Sid, um tremendo sistema mamário, alto, largo, com muita textura, muita abertura em suas costelas. Sua mãe, Jacobs Champion Bianca, foi uma doadora das favoritas dos criadores brasileiros. Nós tivemos a oportunidade de levar ao Brasil muitos embriões dessa doadora, que com certeza essa família vai deixar muitas raízes no rebanho brasileiro. Fazenda Jacobs, município de Cap-Santé, província de Quebec. São 215 vacas em lactação em área de 445 hectares. A fazenda emprega 10 pessoas. O tipo de instalação é o tie stall, com piso de palha picada. A lactação média em 305 dias é de 11.500 quilos por animal. A lactação média diária por vaca é de 37 quilos de leite, com índices de sólidos de 4,3% de gordura e 3,4% de proteína. Os touros Cemex mais usados são Control e Impression. E agora o assunto é sobre previsão do tempo. Na última semana, a metade sul do Gaúcha recebeu poucas chuvas. Rio Grande do Sul recebeu chuvas menores do que no resto do estado. Menores que na região inteirinha, aliás. Você vai saber agora informações com relação à região sul do país. A Juliana Rezende traz para você informações com relação ao Rio Grande do Sul e também a outros estados. Juliana, conta pra gente, essa chuva que foi mais amena no Rio Grande do Sul, ela deve permanecer? Será que ela vai melhorar as condições de pastagens para essa semana? Conta pra gente.
Olha, a metade sul gaúcha ainda não deve receber pancadas de chuvas muito expressivas ao longo das próximas semanas e isso ainda pode garantir diminuição na umidade do solo em algumas áreas do oeste até o sul gaúcho, justamente as áreas com menor disponibilidade hídrica, que são essas áreas em amarelo do mapa. Nos próximos 5 dias, as instabilidades até ocorrem de maneira abrangente na região sul. Isso ocorre por conta da formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que acaba garantindo essas instabilidades mais abrangentes. Só que a chuva mais forte fica aqui concentrada no noroeste do Rio Grande do Sul, ainda se espalha desde o oeste até o norte gaúcho, grande parte de Santa Catarina e nas áreas mais ao sul do Paraná. Agora, na metade sul gaúcha, que é nessas áreas aqui, a chuva não deve ocorrer ainda com muita intensidade. O volume de água ainda deve ser mais baixo, não passando de 15 milímetros. Ao longo do segundo período, as instabilidades agora perdem intensidade, tanto no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e ainda também no sudoeste do estado do Paraná. Nas demais áreas, a chuva ainda ocorre com volumes mais expressivos, em torno de 30 milímetros aqui em grande parte do Paraná, faixa leste de Santa Catarina e no nordeste gaúcho. Então, na maior parte da região sul, a chuva ainda ocorre ao longo das próximas semanas, só que nas áreas mais secas do Rio Grande do Sul, as instabilidades não devem ganhar muita intensidade, as pancadas ainda ocorrem, só que com baixo volume de água. Então, no decorrer das próximas semanas, os pastos da metade sul gaúcha ainda podem ter problemas em relação ao desenvolvimento, porque o solo ainda pode perder ainda mais umidade. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. 8 horas e 30 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira. Nós vamos a um breve intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o setor avícola, para falar também sobre ovos e nós teremos daqui a pouco uma entrevista sobre as startups que estão voltadas para o agronegócio. Agora são 8h30, voltamos em 2 minutos. Fique com a gente. 8 horas e 32 minutos pelo horário de verão, pelo horário brasileiro de verão, pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira. E é sempre bom lembrar que aqui no canal do Boi, aqui no Bom Dia Produtor, nós sempre destacamos as empresas parceiras que oferecem para você inovações tecnológicas que podem te auxiliar na produção agrícola ou pecuária. E agora o destaque é o uso da palhada. A empresa Germipasto fornece sementes para a formação de palha para a fazenda Maristela, que fica em Dourados. Por lá, eles utilizam essa técnica para melhorar as pastagens. Acompanhe a reportagem. Dourados, segundo o maior município de Mato Grosso do Sul, uma região rica em lavoura, principalmente a soja. Lá está localizada a fazenda Maristela, de propriedade do senhor Rudimar D'Ambros. A gente planta lavoura aqui, soja, milho, já plantemos trigo. O meu pai mexe com um pouco de leiteria aí, para ter um pouco de mudança de renda, porque hoje em dia a lavoura também não é fácil, e para a fazenda poder tentar crescer um pouco aí. A estiagem causa sérios prejuízos na região ano a ano. Uma solução viável encontrada pelos produtores foi fazer o uso da braquiária para a produção de palhada. Eu faz 6 anos que venho desenvolvendo plantio com braquiária. Eu acredito que cada ano a gente nota uma melhoria e o problema da maioria aqui é uma estiagem meio prolongada, uma cobertura boa de palha. Isso ajuda muito no desenvolvimento da cultura que você instalou com essa palhada. Então a gente procura cada vez mais a tecnologia e o melhoramento, porque a terra nua é difícil, uma estiagem aí prejudica muito, né? Então a palhada contribui muito para isso. Com isso, na fazenda Maristela, após a colheita do milho safrinha, os animais aproveitam a braquiária para o pastejo. A gente colhe o milho, aí vai ficar essa pastagem aí, essa braquiária, né? A gente põe o gado, não para uma eliminação muito grande, mas dá bem para o gado dar um pastejo aí, 50 dias, 60 dias, às vezes aí, tranquilamente, sem prejudicar nada. O agricultor Rudimar D'Ambros destaca o trabalho e o alto profissionalismo da Casa da Lavoura, empresa que representa a Germipasto em Dourados e região. Eu conheci a Casa da Lavoura, vai completar 3 anos agora, não conhecia, mas a assistência que eu ganho aqui, inclusive, eu não tenho o que reclamar. Fui bem atendido, acredito que os clientes sejam bem atendidos e
acredito que vão prosperar sim. Eu acho que é uma empresa bem competente. O agricultor Rudimar D'Ambrosio tem um recado importante para você que tem dúvidas com relação se vale a pena fazer este investimento. Eu quero dizer para as pessoas que estão indecisas de botar uma bracária junto com o milho, entre linhas, que a pessoa não tenha medo. Muitos falam que vai perder produção. Eu não vou dizer que não perca um pouquinho da produção, mas o que essa palhada vai compensar depois na safra futura, aquela perca que você teve no milho, aquilo é uma coisa insignificante. Você vai ter muito mais vantagens depois do que você ter medo de perder 1 saco, 2 sacos de milho por hectare na produção. Plante resultados na sua propriedade. Plante Germipasto. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. E agora o assunto é sobre o setor avícola. O ano de 2018 começou com boas perspectivas para o setor avícola. Isso porque o custo de produção do ovo reduziu em 2017 e isso projeta boas perspectivas para o ano de 2018. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora por vídeo com o Marcos Iguma, pesquisador do CPEA, do setor de suínos e aves. E ele traz para a gente as informações. Ô Marcos, conta para a gente, esse ano de 2018 começou com boas perspectivas para o setor de ovos? Bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no canal do Boi. Trazendo um pouquinho dos destaques aí do setor de ovos comerciais para esse início de 2018, a gente tem boas expectativas aí em relação ao custo de produção para o produtor de ovos. Em 2017, os custos com ração foram praticamente 30% menores do que no ano anterior. Isso favoreceu, Antônio, demais o setor, né? Que em 2017 conseguiu recompor um pouco do caixa, que foi perdido em 2016, em função dos altos preços, né, dos grãos, principalmente do milho, e com os menores patamares em 2017, realmente o produtor conseguiu uma rentabilidade melhor. O que a gente tem em valores de preços, né, de ovos é realmente uma lucratividade de R$13 por caixa de 30 dúzias vendidas. Ou seja, R$13 que sobram de fato para o produtor depois de pagar os custos de produção, mão de obra, energia elétrica, manutenções, depreciações e até a remuneração da terra e do capital que foi investido lá no início na implantação da granja, tá? Então esse valor realmente sobra para o produtor para poder trabalhar, para poder reinvestir na atividade, enfim. E essa rentabilidade realmente foi superior em função dos preços de grãos. Então, custos de produção favoreceram muito o produtor em 2017. O que a gente está dizendo e vendo aí, na verdade, no mercado, é que realmente o produtor de ovos está muito bem obrigado até o momento, né? É uma brincadeira aí que alguns agentes do setor têm feito, mas que corresponde bastante à realidade que foi verificada em 2017. Em termos de preços, para esse ano, a gente já tem uma recuperação aí, né? Janeiro costuma ser um mês importante para as exportações de ovos, então ajuda a escoar os produtos para o mercado internacional, diminui a oferta interna e isso ajuda a sustentar os preços aí futuramente em 2018. Então as boas expectativas, por exemplo, da África do Sul, que já anunciaram no finalzinho do ano as compras de ovos, né, a partir de janeiro, então já temos boas expectativas para o setor de ovos aí nesse ano. Nós tivemos a participação do Marcos Iguma por telefone, ele que é pesquisador do CPEA para o setor de suínos e aves. E nós vamos continuar falando sobre o setor avícola. O preço do frango vivo permanece andando de lado nesse início de 2018. Finalzinho de 2017, início de 2018, o preço do frango também apresentou recuo. Para você ter uma ideia, na última semana o preço do frango vivo fechou a patamares do preço que estava no meio do ano passado. Vamos acompanhar agora dados que o Avsat divulgou na última semana. Você acompanha aqui os dados para os valores do frango vivo no interior de São Paulo e também em Minas Gerais. No interior paulista, o produto sofreu a terceira redução do ano e perdeu mais de 5 centavos e foi comercializado a R$ 2,55 o quilo. Em Minas Gerais, por exemplo, a cotação permaneceu inalterada e fechou a R$ 2,60 na última semana. Tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, os valores no primeiro dia do ano até o dia 19, até a última semana, recuaram negativamente em
8%. E esses dados foram divulgados também na última semana no site Avisart. E você tem agora as cotações do frango nas principais praças de produção do país. E você, sabe o que é uma startup? Muitas pessoas dizem que é uma empresa no seu período inicial. Outras pessoas já falam que é uma empresa que achou uma solução para um determinado problema em um setor ou segmento. E é cada vez mais comum o uso de startups voltadas para o agronegócio. Essas startups auxiliam ao homem do campo com relação à elaboração de projetos e também com relação ao manejo. E é sobre as startups voltadas para o agronegócio que a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. E sobre as startups eu converso agora com o criador da plataforma Elaudo, que é o João Renato Arseno, que já está aqui no Bom Dia Produtor junto com a gente nesta manhã de segunda-feira. Ele vai explicar mais para a gente sobre o uso dessa tecnologia para facilitar o homem do campo. E é importante lembrar também que o produtor rural, o pecuarista, o agricultor pode utilizar a startup, o aplicativo no meio do campo. Vamos falar aqui sobre essa plataforma que é também revolucionária. Ô João, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Fala para a gente um pouquinho mais sobre essa plataforma. O que seria o Elaudo? Antônio, o Elaudo é uma plataforma gratuita para que consultores agrícolas e produtores possam registrar o acompanhamento de sua lavoura. Ele pode tirar fotos, fazer recomendações de manejos, né, que é a aplicação de defensivos, ou simplesmente observações. E todo esse registro é salvo, né, na nuvem, onde pode ser compartilhado entre produtor e consultor e todas as pessoas envolvidas no trato da lavoura. Então o Elaudo é um aplicativo de celular gratuito que auxilia na elaboração de de laudos. Isso, laudos de visita técnica. Tá, e nesse sentido, o que ele otimiza o trabalho do agricultor que não vinha sendo feito antigamente? Olha, Antônio, hoje os consultores agrícolas todos fazem anotações no papel, na lavoura, e depois vão até o seu escritório para redigitar isso aí. E o produtor ficava esperando ele fazer essa compilação de informações para então poder tomar as decisões na sua lavoura. Com o Elaudo, o consultor saindo da propriedade rural, chegando, tendo acesso à internet, já é enviado as recomendações para o produtor tomar as ações necessárias. Como a gente pode ver aí, está sendo elaborado um laudo. Certo. Né? Uma das coisas muito importantes foi a redução do tempo, né? Em pesquisa que a gente fez de uso, o que demorava, vamos dizer assim, 4 horas por semana para fazer os laudos dele, um consultor, agora em 1 hora ele consegue fazer. Vamos imaginar que o produtor rural está lá no meio da plantação, aí ele pega o celular, ele faz lá o cadastro, né? Isso. E aí, no meio da plantação, ele não tem internet. Aí depois, quando ele chegar na sede da fazenda, ele tem internet e lá ele atualiza o aplicativo, seria isso? Isso, é isso mesmo. Então, não é necessário ter internet? Não é necessário. Só é necessário a internet para fazer o compartilhamento, né, para enviar para outros celulares. Agora, o uso ali local não é necessário, é dispensado o uso de internet. Então, pode ser enviado no meio do campo? Sim.
E para quais culturas que esse aplicativo pode ser utilizado? Olha, Antônio, a princípio ele foi desenvolvido para cereais, mas ao solicitar fotos dos nossos clientes, dos nossos usuários, né, teve pessoas que mandou foto de melancia, uva, laranja, pastagens. Então está sendo usado por muitas culturas, não só cereais, frutas, hortaliças e outros mais. E conta pra gente, quem pode baixar esse aplicativo? Para quem é voltado esse aplicativo de celular? Sim, ele é indicado para consultores rurais, produtores rurais e também acadêmicos que tenham alguma curiosidade de conhecer como é uma elaboração de laudo, né? E está disponível gratuitamente no Google Play. Então, isso que é o mais importante, né? Todo mundo pode usar. Todo mundo pode usar, está disponível. E conta pra gente, quando foi lançado esse aplicativo? É recente esse aplicativo? Antônio, esse aplicativo foi lançado no dia 22 de novembro, portanto está completando 2 meses. A gente foi registrado ali esses números ontem, mais de 1.100 instalações e foram iniciados mais de 3.300 laudos, né? Em 14 estados do país. E, inclusive, Colômbia e Paraguai têm algumas instalações também. E como surgiu essa ideia de fazer um aplicativo para facilitar os laudos agrícolas? Você trabalha com o setor já ou você é da área de tecnologia? Sim. Eu e meu sócio, nós somos da área agrícola, né? Eu trabalhei 6 anos numa cooperativa agrícola e meu sócio é neto de produtores rurais. Então, quando a gente fez a faculdade, a gente teve a ideia de abrir a empresa de desenvolvimento, a gente sempre teve, né, a ideia de desenvolver soluções para o agronegócio, por ser forte aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, e também por o conhecimento anterior que nós tínhamos. E quando você viu que isso poderia se tornar um produto, um aplicativo de celular? Olha, Antônio, a gente participou de uma seleção onde a gente apresentou essa ideia para o Living Lab aqui de Campo Grande. A gente foi selecionado por um processo de 5 semanas e é um processo bem estruturado de validação de negócio. E nesse processo, nessas 5 semanas, uma das primeiras partes é a validação do problema, né? Se o que você está propondo realmente é uma necessidade das pessoas que vão utilizá-lo. E a gente constatou que 58% das pessoas que trabalham com laudos acham o processo demorado e complicado. E 23% falou que tem problema no envio das informações e na organização delas. E daí, com essa informação, a gente viu que era uma ideia boa e a gente focou nesses problemas apontados pelos próprios usuários. Então, quem tem problemas com laudos agrícolas é uma mão na roda. É uma mão na roda. Ajuda muito na questão de histórico, porque o produtor quer saber o que ele aplicou em determinada área no ano passado. E quando está tudo no papel, ele não consegue fazer essa compilação de informações de maneira ágil e prática. E o mais interessante, tudo isso gratuitamente para você produtor rural, para você agricultor. E quem quiser mais informações, quem quiser baixar o aplicativo, faz como? Olha, no site www.elaudo.agr.br tem os vídeos explicativos e o link para instalação. E também você pode ir direto no Google Play e pesquisar por Elaudo, vai ser uma das primeiras respostas da pesquisa. E quem quiser também mais detalhes, tem seu telefone também, né? Isso. O meu telefone é o 67996001931. Eu vou estar disponível para atender qualquer dúvida que as pessoas tenham sobre a utilização. Perfeito. João, obrigado pela participação. Obrigado. Sucesso para você no aplicativo e espero que você volte mais vezes aqui no Bom Dia Produtor. Ok, obrigado. Obrigado eu. E vamos agora até São Paulo, vamos falar com a Sara Kirchhoff, que está nesse momento na B3 Brasil Bolsa Balcão, que traz para a gente atualização de mercado e os destaques nesta manhã de segunda-feira, início de semana. Ô Sara, muito bom dia para você. Quais são os destaques nesta manhã? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Eu vou começar com um destaque que não é exatamente de mercado, mas que impacta diretamente a nossa agricultura, que é um corte no orçamento da Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa pública do país e que, de acordo com o jornal Estadão, a reportagem do jornal Estadão, deverá ter um corte de 20% no orçamento, que é de 3 bilhões e meio de reais e que hoje utiliza 85% desse dinheiro com gastos públicos. Uma notícia que impacta diretamente aí na agricultura, né, considerando
considerando toda a importância da pesquisa da Embrapa para esse setor. Outra notícia da manhã desta segunda-feira é que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Londres no dia de hoje, participando de reuniões com investidores, e depois ele segue para a Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial. Falando em notícias internacionais, as bolsas da Ásia fecharam em alta na manhã desta segunda-feira, apesar do terceiro dia de paralisação parcial lá nos Estados Unidos. Essa paralisação ela acontece depois da última sexta-feira, que o governo norte-americano falhou em tentar obter um acordo no Congresso para elevar o teto da dívida federal e assim estender o seu financiamento. Ontem à noite, os senadores em Washington tentaram conseguir uma negociação, mas não conseguiram esse acordo, então, que permita a reabertura da máquina pública federal dos Estados Unidos. Mas, como eu falei, isso, apesar de impactar diretamente no mercado no mundo inteiro, não fez com que as bolsas da Ásia fechassem em queda na manhã desta segunda-feira, e nós vamos ver agora o fechamento dessas principais bolsas lá da Ásia. A Bolsa Futura de Tóquio tem uma alta de 0,03% na manhã desta segunda-feira, uma alta bem tímida, né? A gente tem que analisar isso também, mas ainda assim ela não termina o dia em queda, apesar dessa notícia aí dos Estados Unidos. A Bolsa de Hong Kong tem uma alta acima de 0,5%, 0,71%, enquanto a Bolsa de Xangai, essa sim, tem uma queda de 0,27%, Shenzhen sobe mais de 1%, 1,16%, e Seul tem uma queda de 0,72%. Das bolsas da Ásia, já seguimos para as outras bolsas internacionais na manhã desta segunda-feira, passando para as bolsas da Europa. Frankfurt tem uma leve queda de 0,01%, Londres tem essa mesma queda, a Bolsa de Paris cai 0,10%, Bolsa de Madrid em alta de 0,29% e Bolsa de Milão em alta de 0,13%. Das bolsas internacionais, passamos para o fechamento do índice Bovespa na última sexta-feira. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve mais um recorde histórico, com uma alta aí de 0,32%. Índice Bovespa terminou a última semana em 81.219 pontos, como eu falei, então, terminando a última semana com mais um recorde histórico. O índice Bovespa que vem se superando a cada dia e a cada semana, batendo aí recordes e recordes um em cima do outro. E o dólar terminou a última semana em queda frente ao real. A moeda norte-americana ela se enfraquece aí frente a outras moedas de países, especialmente de países emergentes ligados às commodities, e frente ao real, a moeda norte-americana teve uma queda então na última sexta-feira, terminando em R$ 3,20, com o menor fluxo de negociações. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. Agora devolvo o sinal para Campo Grande. 8h56 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de segunda-feira. Agora o assunto é sobre as hortaliças. O interior paulista recebeu no início do ano muitas chuvas, e isso, aliado ao calor, fez com que prejudicasse a plantação de hortaliças. Isso porque umidade e também o calor nessa época do ano propiciam para a incidência de fungos, o que acaba prejudicando a qualidade das hortaliças. Você vai ver agora uma reportagem que mostra mais o que está acontecendo com Gustavo D'Angelo. A situação não é nada favorável para os produtores de hortaliças do interior de São Paulo. Isso por conta do alto volume de chuvas que vem atingindo a região. Na horta do Roberto, em Guararapes, são produzidas diversas variedades de folhosas, como alface, rúcula, almeirão, salsinha, entre outras. Mas por conta do excesso de água, o produtor, que trabalha no ramo há 15 anos, viu a produção cair em quase 40%. A gente tem uma perca grande. Choveu muito esses dias, desde de dezembro até agora. Dá para contar os dias que não choveu, né? E as verduras em geral, a folhosa, elas não gostam de muita umidade, muita água assim. Devido o tempo também ficar nublado, e ela não desenvolve, pega muita doença. A gente sofre muito nessa época. A gente está no verão, a época mais chuvosa do ano. E as hortaliças, apesar de gostarem de umidade, não toleram o excesso de água no solo. Aí o que acontece? A terra encharcada e o calor acabam por propiciar a incidência de fungos e doenças nas plantas. E assim, a perda de rendimento e qualidade da produção.
excesso de umidade, ele já prejudica desde o preparo de solo, né? Não dá para fazer um preparo adequado. Depois, o excesso de umidade junto com a alta temperatura prejudica o quê? A germinação das sementes também, porque existe um limite. Hoje, uma boa germinação de semente para a produção de mudas, inclusive, é em torno de 30 graus. O nosso aqui, a nossa região chega, né, a mais de 40. Então, esses 40 graus interferem na germinação da semente. E depois no desenvolvimento das culturas, que aí o excesso da umidade junto com o excesso de temperatura prejudica o quê? A absorção de nutrientes. Então, o desenvolvimento da planta já passa a não ser normal. E depois, com isso, é claro que favorece o quê? A planta debilitada, favorece o ataque de pragas, inclusive doenças, pragas, né, no sentido de doenças, no sentido de fungos e bactérias. A situação também eleva o custo de produção, o que faz com que o produtor repasse no produto final. A gente gasta bem mais, né, nessa época. A gente joga um adubo e um esterco, chove, a gente tem que repor tudo, a mão de obra tudo para mexer na terra, tudo de novo. E tem custo de mão de obra, de adubo, em geral, assim, sai de 35% a 40%, é uma perca. E depois a gente tem que repassar num produto. A aposta do agricultor é investir em áreas novas, tentando escapar das doenças que ficam alojadas na terra. Assim como o engenheiro agrônomo também revela outras alternativas para minimizar os prejuízos. Hoje nós podemos utilizar a técnica de cobertura morta, principalmente a palhada, né? Que o vegetal não ficaria tanto em contato com a umidade e ajudaria também um pouco na absorção dessa umidade que fica no solo. Também podemos o desenvolvimento de técnicas, por exemplo, variedades adequadas, no sentido de que hoje nós temos variedades adaptadas para essa época do ano, ou seja, variedades melhoradas. E também, se tiver condições, a cobertura, né, que nós falamos, o ambiente protegido, mais conhecido como a estufa. Gustavo D'Angelo para o SBA. Situação preocupante para o produtor de hortaliças no interior de São Paulo, mas vamos saber se essa situação deve permanecer ou não. Vamos saber agora informações direto da Somar Meteorologia com a Juliana Rezende. Ô Juliana Rezende, dessa situação que acontece no interior de São Paulo, onde está muito quente e muita chuva, deve permanecer para os próximos dias? Conta pra gente. Olha, tem sim chance ainda das próximas chuvas seguirem prejudicando as lavouras de hortaliças no interior do estado de São Paulo. Na região de Araçatuba, o acumulado de chuva já a partir da segunda quinzena do mês de dezembro já foi bastante expressivo, tanto que o acumulado de água durante todo o mês de dezembro superou a média climática em torno de 40% a 50%, e agora já nessa primeira quinzena do mês de janeiro, as últimas chuvas na região de Araçatuba já superaram a média climática para este período já em torno de 50%. Então, essas chuvas mais expressivas que ocorreram no interior do estado de São Paulo já prejudicaram algumas lavouras de hortaliças, que por serem mais sensíveis, acabam sendo mais impactadas com essas chuvas mais fortes. As últimas chuvas, como superaram a média climática do mês, garantiram excesso de umidade no solo aqui no interior do estado de São Paulo, ou seja, superando 90% de umidade no solo. Isso garantiu, com essa umidade do solo em excesso, garantiu o apodrecimento de algumas raízes nas lavouras de hortaliças. Agora, por outro lado, como as chuvas ganharam um pouco mais de intensidade, ocorreram até temporais, ocorreram também rajadas de vento, acompanhando essas instabilidades. E aí, por conta disso, também acabaram prejudicando grande parte das lavouras de hortaliças do interior do estado de São Paulo. Agora, nos próximos dias, teremos chuva na região. Só que aqui no estado de São Paulo, a chuva já começa a perder um pouco mais de intensidade, porque as instabilidades migram um pouco mais para as áreas mais ao norte. Isso devido à atuação de um corredor de umidade que acaba se concentrando aqui entre Minas Gerais, Espírito Santo, até o Rio de Janeiro. Mas é o estado mineiro que deve receber as pancadas mais fortes ao longo desta semana. Tem previsão de acumulados de até 70 milímetros e justamente por conta dessas instabilidades ganharem mais intensidade, não se descarta a ocorrência de temporais em Minas Gerais. Enquanto que no estado de São Paulo, como a chuva perde um pouco mais de intensidade, as pancadas não devem ocorrer tão expressivas e também tão frequentes.
No decorrer da próxima semana, as instabilidades agora no sudeste acabam se espalhando cada vez mais. Volta a chover aqui no interior do estado de São Paulo com um pouco mais de intensidade, acumulados de 30 até 50 milímetros, mas a chuva mais pesada na região sudeste ainda segue concentrada aqui no oeste, centro e até o sul mineiro. Aqui no extremo norte de Minas Gerais, a chuva também não deve ser muito forte, mas as pancadas seguem expressivas na maior parte da região sudeste. Então, ao longo das próximas semanas, como a chuva ainda não cessa na região, tem risco sim de manter o solo com excesso de umidade no interior paulista e ainda prejudicar algumas lavouras de hortaliças da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouquinho teremos previsão para a região norte e também nordeste do país. Agora é hora de voltarmos até São Paulo, até B3 Brasil Bolsa Balcão, onde está Sara Kirchhoff, que traz para a gente atualização de mercado, informações do mercado financeiro, informações em tempo real para você que nos assiste nesta manhã de segunda-feira. Ô Sara, quais são as informações de agora? Antônio, a informação de agora é sobre o mercado de arroz. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o consumo do arroz teve uma queda de 17% nos últimos 20 anos. E esse número ele é divulgado fortemente pelas instituições ligadas ao setor, especialmente pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, lá do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, para justamente tentar reverter esse quadro. E sobre este assunto, eu conversei aqui na Bolsa de Valores de São Paulo com o Sérgio Molinari, que é o fundador e também consultor da Food Consulting, e nós vamos ver agora o que ele falou sobre este assunto. Sérgio Molinari, fundador do Food Consulting, seja bem-vindo ao SBA. É um prazer estar aqui no SBA e a gente poder, junto com o canal do Boi, falar um pouco sobre mercado de alimentos e falar um pouco sobre o arroz em particular. Começando então falando do arroz em particular, como você já destacou, a queda do preço do arroz tem sido aí um dos reflexos da queda também do consumo per capita aqui no Brasil, né, Sérgio? Na verdade, esse ano foi um ano razoavelmente infeliz nesse sentido, porque o contexto internacional pressionou os preços para baixo de arroz, num contexto em que todos os preços de gêneros básicos também estavam sendo deprimidos no Brasil, e isso faz com que, de alguma forma, você tenha a cadeia toda trazendo um pouco menos de rentabilidade para o produtor e gerando uma preocupação que é a atratividade para se continuar plantando arroz ao invés de algumas culturas alternativas ao arroz, como seria o caso da soja, né? Sim, nós vemos acompanhando dia a dia aqui na programação do SBA, a saca do arroz vem aí em torno de R$ 36, R$ 37 no indicador CPE, né, que é quem faz esse levantamento diário. E a gente sabe que isso está muito abaixo do preço que o produtor gasta para produzir hoje, que segundo o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz e a própria Federarroz, deveria ir passar dos R$ 43, R$ 44 para pelo menos cobrir os custos de produção, né, Sérgio? E que é a expectativa que a gente tem para um cenário relativamente melhor no ano que vem, mas onde uma parcela dessa produção aparentemente já está um pouco comprometida justamente por essa questão da menor atratividade. E aí, até resgatando um ponto que a gente falava há pouco, você tem um certo receio de qual é a perspectiva de longo prazo para o consumo do arroz, também fazendo com que o produtor e toda a cadeia de distribuição do arroz também se pergunte sobre qual o potencial de longo prazo de continuar investindo dentro desse mercado, né? E como foi publicado no próprio anuário do arroz, agora no ano de 2017, o consumo per capita nos últimos 20 anos diminuiu 17%, é bastante coisa, né? Esse quadro, ele é reversível? Eu acho que a gente tem que se adaptar às transformações que vêm gerando essa retração de consumo. Então, eu diria até que o quadro é menos negativo do que se pensa, em parte porque é verdade sim que a gente tem uma redução do consumo per capita do arroz. Por outro lado, a gente tem que considerar que nesse mesmo período de 20 anos, você tem um crescimento populacional do Brasil de uma ordem de mais de 30%. Então, você tem uma certa compensação do efeito de redução do consumo per capita, que é preocupante, com o aumento da população consumidora, que equilibra um pouco o jogo em termos de tamanho total do mercado. O volume todo final, né? Agora, olhando num prazo mais longo, Sara, a preocupação é as classes, quanto mais favorecidas as classes socioeconômicas,
menor o consumo de arroz nessas classes. E se a gente olhar ao longo desse mesmo período de aproximadamente uma década e meia, o que acontece é que mais ou menos 70 milhões de brasileiros saíram de classes mais baixas e ascenderam 1 ou 2 degraus na pirâmide socioeconômica. Sim. E esse é o público que está consumindo menos arroz. Ele enxerga no arroz hoje, e aí eu não estou dizendo se ele está correto ou não na interpretação, mas a perspectiva do consumidor é que ele tem muitas alternativas de produtos convenientes, práticos, saudáveis, mais novidades, tem uma série de atrativos, uma série de elementos que estão o levando a consumir outros produtos, seja em casa ou seja fora de casa, em detrimento do arroz. Então, nesse contexto, a gente acaba enxergando que a manutenção do consumo do arroz está muito mais apegado hoje às classes mais baixas, que são a classe em diminuição de tamanho no Brasil. E isso é que talvez seja a maior preocupação, olhando numa visão de longo prazo. Porque essa mudança aí no status social, ela acaba trazendo também uma mudança no hábito de consumo e que muitas vezes não volta atrás, né? Exatamente, exatamente. E nesse sentido, a visão que a gente tem discutido bastante com toda essa cadeia de valor, desde produtores até os varejistas, quem opera com o produto até o consumidor final, é que é necessário uma renovação do que é se alimentar à base de arroz. Então, com novidades, com produtos que tragam praticidade, pratos prontos, pratos mais variados, aperitivos à base de arroz, biscoitos, a própria farinha de arroz, que tem um tremendo benefício em épocas em que se fala tanto sobre a preocupação dos celíacos, e etc. É importante a alternativa. E no entendimento da gente, Sara, o principal ponto dessa valorização de novos produtos, de produtos com maior valor agregado, com maior benefício ao consumidor, nem é só o faturamento e a rentabilidade que esses produtos possam trazer, mas sim o efeito de imagem que esses produtos podem gerar para o produto básico que é consumido no prato do consumidor no dia a dia, que é o arroz, feijão e os seus acompanhamentos. Então, o prato mais brasileiro possível, né? Mais brasileiro possível. E se a gente for ver ainda hoje, qualquer pesquisa recente do Brasil continua dizendo o seguinte: os 3 produtos mais presentes e mais relevantes para o consumidor brasileiro é arroz, feijão e café. Nada mais brasileiro do que esse trio. Então, a impressão que a gente tem, a recomendação que a gente passa é que realmente se enxergue que essa renovação, essa ampliação da gama possível do arroz não seja enxergado só como alguns reais a mais no bolso do produtor ou dos canais de distribuição, mas como uma ferramenta potente para rejuvenescer a imagem do arroz, que traz uma série dos benefícios que o consumidor busca, de conveniência, de praticidade, de saudabilidade, etc. É uma abertura de leque, né? Que talvez seja uma categoria de produtos, ou seja, um mercado que envelheceu na imagem mais do que o próprio produto. Sim. E em tempos em que os alimentos, seja nos restaurantes, nos supermercados e etc., são bombardeados com novidades e com apelos marqueteiros que seduzem muito mais o consumidor. Que o arroz ele continua sendo um alimento muito importante, né? Porque a gente precisa do carboidrato. Muita gente entra naquela loucura de cortar o carboidrato. Exatamente. Porque quer emagrecer e na verdade está tudo errado, não é esse o caminho também, né? Falta equilíbrio na composição nutricional do que se come. E quase que naturalmente, todas as combinações que a gente está acostumado a ver em torno do arroz são combinações que criam um prato equilibrado. Então, mesmo que intuitivamente a gente percebe que o arroz ele consegue induzir o consumidor a comer uma refeição mais equilibrada, sem uma deficiência muito grande de alguns dos nutrientes que ele tem. Mas ele não enxerga isso necessariamente dessa forma. Então, provavelmente a indústria toda de produtos mais processados do que o arroz acaba colocando uma quantidade de esforço em seduzir, em atrair, em provocar desejo de consumo em outras categorias diferentes, que o arroz acaba ficando um pouco para trás. Então, eu enxergo claramente uma oportunidade de uma
de uma renovação dessa categoria de arroz e dos seus vários filhotes que vão permeando em outras prateleiras do supermercado. Você acredita que isso faria com que a gente parasse de ver a redução na área plantada de arroz que a gente vem acompanhando, que já é uma tendência aí para o próximo ano também? Como impacto, sim, porque se a gente for comparar qual é o consumo per capita do Brasil com alguns outros países, nós não estamos entre os maiores consumidores do mundo, ou seja, tem espaço para recuperar consumo per capita. De repente olhar mais para o mercado externo também. E também isso, aliás, um pouco do que a gente sofre hoje com as margens do mercado também deriva de a gente estar sendo pressionado por alguns países do nosso continente trazendo mercadoria para o Brasil a preços às vezes mais competitivos do que o nosso próprio arroz internamente. Que o produtor daqui gasta muito mais para produzir do que ele gasta fora, mais, ele é muito mais tributado, todo o conjunto de insumos tem uma carga tributária também absurda dentro do país da gente, que acaba fazendo com que a gente não tenha às vezes competitividade com o nosso próprio vizinho. E esse vizinho faz o papel que talvez nós pudéssemos fazer no âmbito global, que é ter uma parte da nossa produção disponível para alguns outros países. Então a gente hoje está numa contramão da história possível. E considerando que a gente tem uma situação absolutamente privilegiada em termos de área agricultável, em que a gente pudesse ter o arroz também, sem sombra de dúvida. Sérgio, para finalizar, uma orientação, um conselho para os produtores de arroz hoje, especialmente para o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do país. Se a gente diminuir um pouco o entendimento de que o nosso adversário é o produtor ao lado, ou é o distribuidor que vai ficar com um pedaço das nossas margens, e a gente juntar um pouco mais de esforços para recriar, para rejuvenescer o nosso mercado e pensarmos juntos quais são os novos produtos, como comunicar isso ao consumidor final e etc., mais do que simplesmente campanhas institucionais que o consumidor talvez não alcance, eu acredito que a gente, no espaço de alguns poucos anos, consegue primeiro estabelecer um freio na queda desse consumo per capita, depois começar a trazer essa categoria de volta, como já ocorreu em vários outros mercados mundo afora. E aí você acredita que seria possível dar uma amenizada nessa guerra indústria-produtor? Eu acredito que sim. Eu acho que talvez um primeiro passo seja a gente conseguir proteger um pouco mais o nosso mercado interno, e eu nem vejo como vilão o vizinho, eu vejo como vilão o nosso próprio país, que dificulta a vida do produtor e da cadeia toda. E o canal de distribuição, ele é um desdobramento natural da indústria. Assim, a indústria não vai vender arroz diretamente para o consumidor final. Existem canais intermediários e uma boa convivência costuma funcionar. É claro, numa relação cliente-fornecedor, sempre existe uma guerra natural, uma briga natural negocial. Se essa guerra ficar só no plano negocial, não tem nenhum problema, é do jogo. Né? Eu acho que não adianta a gente querer enxergar o canal intermediário como um vilão da história. E aí eu até diria o seguinte, em tempos de uma economia mais colaborativa, por que não colocar esses canais na mesma mesa? Fazer com que ele também entenda adequadamente, e eu te afirmo, ele não entende a categoria. Os canais intermediários buscam saber quais são as cotações, para ter certeza que ele está comprando, entre aspas, na boa, no melhor momento possível, mas ele não está inserido na cadeia do arroz. Então, talvez devesse trazer alguns dos principais players para entender melhor sobre como funciona o jogo e como a gente pode juntos construir uma cadeia mais colaborativa. Vários segmentos, até segmentos que não tem muito paralelo como o arroz, o segmento de micro cervejarias, um dos elementos que fez com que esse mercado conseguisse florescer foi tratar a cadeia de valor como um todo, foi colocar todos os elos da cadeia na mesa e tentar se ajustar para que isso funcionasse um pouco melhor. Parece utopia, pode parecer utopia, especialmente porque a gente fala de um mercado com décadas de uma certa animosidade entre os elementos da cadeia, mas quem já conseguiu atravessar essa fase inicial, que é de uma certa inércia, de uma certa dificuldade, colheu frutos. Então, parar de olhar para o buraco e começar a enxergar a luz, né? E talvez enxergar a luz. Aí coloca na mesa, vamos discutir junto, deixa eu te contar como é o meu lado dessa história, você me conta como é o teu lado, e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar um pouco isso.
Acho que um pouco por aí. Sérgio, muito Tá bom, obrigada Sara? pela sua presença aqui, obrigada pelos esclarecimentos, pela disponibilidade. Estou muito feliz de te receber aqui. É um prazer estar com vocês e espero que em 2018 a gente daqui a um ano esteja aqui falando de um ano um pouco melhor. Esperamos. Um bom ano novo para todos. Obrigado Muito para você obrigado. também. Esse foi então o Sérgio Molinari, consultor e fundador da Food Consulting. E nós voltamos ao programa. Sérgio Molinari, então, esperando um 2018 melhor para o mercado do arroz, ele que esteve aqui no fim do ano passado e fez uma análise aí do ano de 2017 e já projeções para 2018. Falando em arroz, o preço da saca de arroz lá no Rio Grande do Sul, de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, aparece por R$ 36,56 no último levantamento do CPEA para o arroz no mercado físico. Esse é o preço para a saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul, que vem com uma queda de 0,5% no levantamento diário e acima de 2% no acumulado do mês de janeiro e no acumulado do ano de 2018. Tomara que o resto do ano seja diferente para os produtores de arroz desse Brasil, especialmente lá do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor desse cereal do país. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado para o Bom Dia Produtor. Antônio, é com você. Obrigado, Sara, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos informações com relação às principais commodities brasileiras comercializadas na B3 Brasil Bolsa Balcão. Mas agora é hora de intervalo comercial, nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho também com previsão do tempo para a região Norte e Nordeste. E é claro, a sua participação também, que é muito importante. Nosso contato é o 67 99264 7810. Está sem fazer nada? Pega seu aplicativo, manda para a gente uma mensagem que nós estaremos te mandando um alô também. Bom dia, produtora. Vai um breve intervalo e voltamos daqui a 2 minutos. 9 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, já na reta final. Agora nós temos informação com relação à previsão do tempo para a região nordeste do país. Por lá, o solo não está tão favorável assim. Isso devido a algumas chuvas irregulares e também que ocasionou naquela região de forma desordenada. Vamos saber agora detalhes com a Juliana Rezende. Juliana, a situação está bem complicada na região nordeste. Tem tendência para melhorar? Conta pra gente. Até pelo menos na próxima semana ainda não temos previsão de chuvas muito expressivas, retornando para as áreas mais secas do Nordeste, que é justamente essas áreas aqui mais ao norte. Nas áreas em laranja do mapa, a umidade do solo segue extremamente baixa para manter os pastos com bom desenvolvimento. Nos próximos 5 dias teremos instabilidades que já começam a avançar, só que aqui pelo interior da região. Então, grande parte da Bahia, sul do Maranhão, Piauí também, é que devem receber as pancadas mais expressivas. Aqui na faixa norte e também leste da região, a chuva ainda ocorre, só que de maneira muito mal distribuída. No decorrer da próxima semana, as instabilidades ainda seguem fortes aqui na faixa oeste do Nordeste, o extremo oeste da Bahia, que deve receber chuvas bastante expressivas, acumulados de até 50 milímetros. Então tem previsão de chuva mais frequente, especialmente na faixa oeste da região Nordeste, tanto nesta como também na próxima semana. Agora, nas áreas mais ao norte da região, ainda também na faixa leste, já podemos ver que as instabilidades seguem de maneira irregulares e também provocando pancadas de chuva isoladas. Então, com isso, o solo ainda deve seguir com baixa umidade, principalmente nas áreas mais ao norte e leste da região Nordeste. E os pastos ainda seguem prejudicados, mantendo baixo potencial produtivo nessas regiões. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana, pelas informações. Juliana volta amanhã cedo aqui no Bom Dia Produtor. Agora são 9 horas e 24 minutos, hora de voltarmos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde está Sara Kirchhoff, que traz pra gente atualização de mercado com relação às principais commodities brasileiras comercializadas no país. Sara, quais são os destaques de agora? Começar com o destaque do mercado do café no indicador CPEA para o mercado físico. No último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do café arábica aqui no Brasil teve pouquíssima variação, ficou aí muito próximo da estabilidade, com o valor da saca estipulado em R$ 443,86. Uma leve alta para o café arábica de 0,01% no indicador CPEA, enquanto o café robusta tem queda no indicador CPEA. Uma queda de mais de 0,5%
no dia e que passa dos 10% no acumulado do mês de janeiro. Com isso, a saca do café robusta no indicador CPEA aparece por R$ 318,68. Já no mercado futuro, o café robusta terminou a última semana em queda na Bolsa Futura de Londres, num movimento de realização de lucros depois de altas importantes ao longo da semana. Na manhã desta segunda-feira, temos café robusta na Bolsa Futura de Londres? Temos. Café robusta vem em alta. Os contratos com entrega em março têm uma alta de 0,34% por 1.762 dólares a tonelada, enquanto os contratos com entrega em maio operam próximos da estabilidade, com uma leve alta de 0,05% por 1.743 dólares a tonelada, e os contratos do café robusta para o mês de julho tem uma alta de 0,16% por 1.773 dólares a tonelada. Café robusta, portanto, começando a semana em alta depois de terminar em queda na última sexta-feira. Já o café arábica na Bolsa Futura de Nova York terminou a última semana em alta, em um movimento de recuperação aí depois de perdas fortes em função da estimativa da Conab para uma super safra de café arábica aqui no Brasil de 58 milhões de sacas para a temporada 2018-2019. Isso pressionou as cotações do café arábica em Nova York e também do café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Mas na manhã dessa segunda-feira, então, o café arábica na Bolsa Futura de Nova York segue nesse movimento de recuperação, tendo uma manhã de alta. Os contratos com entrega em março sobem 0,5% na manhã desta segunda-feira por $1,21 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em maio têm alta de mais de 0,5% por $1,24 por libra-peso. E o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também mostra um movimento de alta na manhã desta segunda-feira, possivelmente aí buscando uma recuperação depois das perdas importantes em função justamente desse levantamento de uma super safra feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Já os preços do suíno e do frango no indicador CPEA na última sexta-feira não tiveram variação. Com isso, o preço do suíno congelado, suíno vivo, perdão, congelado é o frango, o suíno vivo no indicador CPEA no estado de Santa Catarina permanece em R$ 3,41, com uma alta acima de 0,5% no acumulado do mês. Já o frango também não tem variação, o preço do frango permanece igual, frango congelado no atacado de São Paulo em R$ 3,56 o quilo, mas o frango, diferente do suíno, tem uma queda acumulada no mês de janeiro e também no ano de 2018, que está só começando. Já o mercado do boi gordo teve uma sexta-feira de muita lentidão, com os frigoríficos aí fazendo poucas negociações, devendo retornar com novas apostas aí somente a partir de amanhã. O mercado do boi gordo, no último levantamento do CPEA, a começar com o preço do boi gordo, teve uma alta. O valor da arroba aqui no estado de São Paulo passou de R$ 147,00 para R$ 147,65, uma alta de quase 0,5% no dia e que passa de 1% no acumulado do mês de janeiro, também no ano de 2018. O que também subiu no último levantamento do CPEA foi o preço do bezerro, com uma alta de mais de 2% na última sexta-feira. O preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul é de R$ 1.135,77. Mas no acumulado do mês e de 2018, o bezerro tem uma queda que passa dos 3% no indicador CPEA. O boi gordo teve comportamentos distintos no mercado futuro na última sexta-feira e na manhã desta segunda-feira, pelo menos os contratos de janeiro aparecem em alta, com uma alta de 0,27%. No ajuste anterior, o valor da arroba para este contrato aparecia por R$ 145,50 e nos últimos negócios aparece por R$ 145,90. Do mercado do boi, passamos para o mercado do milho. De acordo com o Safras e Mercado, a positiva tanto a postura das cooperativas quanto dos produtores é de defensiva e a última semana não teve muitas negociações aqui no Brasil. Mesmo assim, o milho teve uma alta na última sexta-feira, de acordo com o indicador CPEA, com o valor de R$ 32,33 a saca, uma alta de 0,15% no dia, só que no acumulado do mês, o milho tem uma queda de quase 5% no indicador CPEA. No mercado futuro, o milho também terminou a sexta-feira e a semana
semana em alta, de olho no clima na Argentina. Na manhã desta segunda-feira, milho na Bolsa Futura de Chicago também tem alta. Os principais contratos, como a gente consegue acompanhar, tem uma alta aí próxima ou até acima de 0,5% na manhã desta segunda-feira. Milho BMF Bovespa também terminou a última semana em alta, acompanhando esse movimento da Bolsa de Chicago. E na manhã desta segunda-feira também sobe o milho BMF Bovespa com os contratos no mercado futuro negociados aqui na B3 em São Paulo. A soja terminou a semana em queda no indicador CPEA, também com uma semana de poucas negociações. No último levantamento do CPEA para o mercado físico brasileiro, o preço da saca de 60 quilos da soja aparece por R$ 67,14 no estado do Paraná. Uma queda de 0,30% no dia, mas uma queda ainda mais acentuada no acumulado do mês, que passa de 2,5% o preço da soja aqui no mercado físico, aqui no Brasil. R$ 67,14 é o valor para a saca, de acordo com o último levantamento do CPEA, então, no mercado físico no estado do Paraná. A soja na Bolsa Futura de Chicago terminou a semana com a quinta alta consecutiva, atingindo os melhores níveis dos últimos 15 dias, também de olho no clima na Argentina. Na manhã desta segunda-feira, os principais contratos também sobem para a soja na Bolsa Futura de Chicago, com variações aí de 0,70% e até 0,76% para cima. A soja BMF Bovespa também terminou a última semana em alta e na manhã desta segunda-feira temos as operações para a soja BMF Bovespa. Não temos, então terminamos com a cotação do dólar, que, como eu falei, na última sexta-feira terminou em queda frente ao real, mais uma queda para a moeda norte-americana. E na manhã desta segunda-feira, dólar cai ainda mais. Dólar cai quase 0,5% na manhã desta segunda-feira, chegando ao patamar aí que não era visto há algum tempo, de R$ 3,18, mais 70, mais 80. O mercado está se movimentando, fecha mais tarde, no fim da tarde de hoje, mas já aponta para mais uma queda do dólar frente ao real nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui hoje. Antônio, é com você, devolvendo o sinal para Campo Grande. Obrigado, Sara, pelas informações, pela participação direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Informação em tempo real que você confere aqui no Bom Dia Produtor e também nos programas da rede SBA. Nós vamos encerrar por aqui, mas nós voltamos amanhã às 7h15 da manhã. Se você perdeu algum conteúdo, quer rever o programa inteirinho, daqui a pouco você tem acesso a esse conteúdo no nosso canal no YouTube. É youtube.com/canal do Boi. Daqui a pouco o Bom Dia Produtor estará disponível para você. Para você, ótima semana, boa segunda-feira e até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.